Bom dia, mulheres do quarto de guerra. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Como vocês estão? Eu me chamo Tayane Lopes e é uma alegria estarmos juntas em mais um devocional com um tema tão precioso, tão oportuno, tão pontual para esse tempo. Em um tempo em que Deus tem nos convocados, nos convocado para um grande exército de mulheres posicionadas para o cumprimento do chamado de Deus na terra. Em um tempo em que não dá mais para dar desculpas. Não dá mais. Muitas pessoas querem viver o cumprimento das promessas. Querem receber promessa. Querem receber profecia. Mas nesta manhã eu vim te dizer, mulher, só quem atende o chamado vive as promessas de Deus. Porque não adianta você receber palavra, não adianta você receber promessa, não adianta você ouvir o chamado de Deus para com a sua vida. Você precisa obedecer. Você precisa responder ao chamado. E nesse lugar não cabe as nossas desculpas. Porque o céu se move pela nossa fé e pela nossa obediência ao comando de Deus. E a primeira coisa que eu quero que você entenda, para que você pare de brigar com Deus, de se questionar, de dizer: não, Deus, porque eu escolhi ela. Não, Deus, eu não. Olha ali, fulana. Pare, pare. Sabe por quê? Porque não adianta. Não foi você que escolheu o seu chamado. Deus é que te deu um chamado. Foi o chamado que escolheu você. Jeremias 1:5. Você já conhece esse texto, mas eu vou ler para você. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei às nações e te dei como profeta. Aqui o Senhor está falando a Jeremias. Aquilo que ele está falando para nós. Não foi o profeta que criou, que escolheu o próprio chamado. Na verdade, ele nem queria, porque ele não se sentia capaz. Talvez como você ou como a maioria das pessoas que não conseguem viver o chamado e vivem dando desculpa para Deus, é porque elas dizem: Senhor, eu não sou capaz. Senhor, eu não sei falar. Senhor, olha aquela pessoa ali, Deus, ela está mais preparada. Deus, olha ali. E aí Deus vem falar para nós como ele falou para Jeremias: aqui você vai parar com essa história. Primeira coisa, não foi você que escolheu, você não escolhe. Ele já te escolheu antes que você fosse formado. Quando ele te formou, ele já colocou em você tudo que você precisa para cumprir o chamado que ele escolheu para você. Por isso, não tem desculpa para você, não tem desculpa para mim. O seu chamado escolheu você, mas você decide. Você escolhe obedecer, atender o chamado. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você deseja viver o cumprimento da promessa, você precisa atender ao chamado de Deus para sua vida. Porque eu quero tornar te dizer, só vive promessa quem atende ao chamado de Deus. Porque só vive promessa quem vive em obediência e fé naquele que lhe prometeu. Chamado
Não é um hobby. Chamado não é algo que você planeja fazer como uma viagem. Ah, eu vou me divertir, eu vou descansar. Não. Chamado é submissão. Chamado é obediência, é entrega, é renúncia. É você dizer assim: Senhor, eu escolho viver por algo maior que as minhas vontades, que os meus desejos, que os meus sentimentos. Porque não se engane. Nunca será sobre o que você quer fazer ou como você quer fazer, mas como Deus quer fazer e o que Ele precisa fazer para que o cumprimento da vontade dele se cumpra através de nós. E muitas vezes fazer a vontade de Deus, ou a maioria das vezes, implicará em deixar de fazer a nossa vontade. Sacrificar os nossos sentimentos, os nossos desejos, a nossa razão. Por que, Tayane, os nossos sentimentos, a nossa razão? Porque às vezes você vai olhar e vai dizer: eu quero ficar. Não tem por que eu ir. E Deus vai dizer: vai. Muitas vezes, Deus vai te tirar de lugares que você quer ficar, de mesas que você quer se assentar, te afastar de pessoas que você não queria se afastar. Mas Ele sabe que não vai contribuir para o seu chamado, para o propósito. Mas dói. Dói dizer sim quando você quer dizer não. Dói ir quando você quer ficar. Dói perder pessoas. Dói ser rejeitado. Dói ser excluído. Dói. Por isso que o chamado, você precisa entender que ele é um convite de Deus. Para você que quer viver um nível de cumprimento de promessa de Deus, de cumprimento de propósito de Deus, porque é necessário fé, é necessário obediência, é necessário entender que existe algo maior na sua vida, que acontece dentro de você. Em Hebreus 11, no versículo 8, fala de Abraão. Pela fé, Abraão, sendo chamado pela fé. Ele foi o quê? Chamado. Obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sabendo? Não. Com o mapa? Não. Com uma passagem? Não. Sem saber. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé. Pela fé habitou na terra da promessa. Ele habitou na terra da promessa porque creu que aquele que tinha lhe chamado sabia o que era melhor para sua vida, que aquele que tinha a vida dele escrita na palma das mãos sabia qual era o melhor caminho e que ele podia confiar no próximo capítulo da sua história nas mãos dele, daquele que tinha a história completa. Esse é o convite de Deus para nós. Esse é o convite de Deus para nós. Se você confia em Deus, se você vive pela fé, se você é uma mulher de obediência, você não tem desculpa para dar. Você tem posicionamento, você tem resposta, você tem um chamado para obedecer e para cumprir. Porque você confia naquele que te chamou. E assim como Abraão precisou sair, deixar, todo chamado pressupõe desse princípio. Abandonar tudo e escolher pela fé.
fazer a vontade de Deus. Não tem outro caminho. Mas eu tenho uma boa nova para você, porque não tem nada mais maravilhoso na vida de uma mulher de Deus. Quando ela entende isso, de que o chamado te dá acesso ao cumprimento da promessa. Porque por mais difícil que seja, confiar dói. Às vezes nossa carne treme. Às vezes tudo que a gente queria era se esconder como Elias numa caverna. Não é fácil, mas vale a pena viver as promessas, sabe? Viver as promessas, ver as promessas se cumprindo nas nossas vidas. E quando a gente tem coragem de obedecer, de confiar, de caminhar nesse lugar, nós acessamos as promessas. E como é maravilhoso você poder viver e comer o fruto da obediência de Deus. Não há lugar melhor. Não há lugar melhor do que no centro da vontade de Deus. Não há alegria, satisfação, vida longe do propósito de Deus, longe do cumprimento da promessa, longe do chamado de Deus para as nossas vidas. Chega um momento que onde não cabe o teu chamado, não vai mais te caber. Mesmo que você queira dar desculpa, mesmo que você não queira tomar decisão, mesmo que você queira se esconder, Deus te acha. E aonde não cabe o chamado dele, não vai mais te caber. Porque o chamado começa a queimar você por dentro de tal forma que a chama dele vai queimar todas as suas desculpas do lado de fora. E que a chama vai vir de uma forma tão grande que ou você se rende ou ela te queima por dentro. Então, mulher, eu quero te dizer nessa manhã, deixe que a chama do Senhor, que a chama do chamado venha queimar, sim, todo medo, toda dúvida, toda corrente, toda amarra que te prende do lado de fora, que esse fogo de Deus venha queimar tudo aquilo que ainda te paralisa, para que você possa fluir, obedecer e viver o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe.